mas somos servos do Senhor, estamos aqui para servir a noiva de Cristo, a igreja de Jesus. Amém? Evangelho segundo Mateus, capítulo 15, versículo 21. Quem encontrou, diga amém. Amém. Diz assim o texto sagrado: E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia que saíra daquelas cercanias clamou, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Versículo 23, mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele, respondendo, disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou-o, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé, seja feito isso para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Minha saudação ao coral e à orquestra, Deus abençoe. Eu não sei como você chegou aqui, eu não sei como você está aqui nesta noite, mas o que eu posso lhe dizer é que, independente de como você está, como você chegou, você pode sair daqui totalmente diferente, porque eu creio no poder da palavra de Deus. Nós cremos no poder desta palavra, que é poderosa para transformar, para salvar, para libertar, para curar, fazer obras extraordinárias. Esse texto é muito conhecido. Recentemente aqui já foi pregado, acho que em 2 anos aí, umas 3 vezes esse texto. E cada vez que a gente lê ele, a gente aprende coisas maravilhosas. Eu diria que esse texto também é muito conhecido das irmãs do círculo de oração. As irmãs do círculo de oração, tem algumas aí? Olha aí, ó, tem umas irmãs do círculo de oração aqui. Por que é conhecido pelas irmãs do círculo de oração? Porque isso aqui representa elas, daquelas que intercedem, daquelas que buscam, daquelas que insistem, daquelas que sem soberba, mas com humildade se colocam a clamar, a interceder por alguém. Então eu digo que esse texto, ele é muito conhecido das irmãs, e deve ser bem conhecido. Esse texto mostra um período do ministério de Jesus, um relato, uma parte de um relato histórico relacionado ao período em que Jesus esteve aqui na terra. Jesus aqui nessa altura do seu ministério, ele está enfrentando alguns conflitos com os religiosos daqueles dias. O capítulo 15 do livro que nós lemos, ele começa dizendo que Jesus recebe os escribas e os fariseus, que começam a questionar a ele sobre os ensinos, sobre o comportamento dos discípulos de Jesus que andam com ele e, consequentemente, dos seus ensinos. Questionam realmente se Jesus é tudo aquilo que ele diz ser, se ele está tolerando aquelas coisas. Jesus vai dar uma aula de escrituras para eles, mas ele vai entender que era um momento de ele se retirar um pouco, porque Jesus não podia abortar o plano divino que está estabelecido desde antes da fundação do mundo. Jesus tinha a hora marcada para o dia que ele daria o brado na cruz, dizendo: está consumado. Ele tinha destinado já o tempo dele, e a Bíblia vai dizer que ele veio na plenitude dos tempos. Jesus não veio antes e não veio depois. Jesus entende que aqueles conflitos que os escribas e fariseus estão tendo com ele vai atrapalhar o plano que ele tem para realizar aqui na terra. Então a Bíblia diz, começando no versículo 21, que Jesus partiu dali. E nós precisamos às vezes usar de sabedoria, que nem sempre nós temos que ir adiante, às vezes nós temos que parar, às vezes nós temos que dar uma tirada de pé, desacelerar um pouquinho, porque assim é a vida. Muitas vezes, se nós continuarmos
nós vamos atrapalhar os planos de Deus na nossa vida. Tudo depende de alguém estar na direção de Deus, porque quando se está na direção de Deus, não há equívoco. Quando se está na direção de Deus, quando a nuvem que dirige ele avança, ele avança. Quando a nuvem para, ele para. Assim era com o povo de Israel no deserto. Quem sabe alguém aqui nesta noite precisa receber esta palavra no seu coração. Está na hora de você entender qual é o plano de Deus para a sua vida. Se é hora de você avançar, se é hora de você parar. Jesus entende que é hora dele se retirar. E o versículo 21 vai dizer que ele se retira. E ele vai para as partes de Tiro e de Sidom. Esse território não era o território de Israel. Mas que território é esse? Que terras são essas que Jesus vai lá? Pela história, nós vamos entender que esse povo, eles são conhecidos na Bíblia como os cananeus. Números tem o registro deles. Mas o que nós vamos conhecer pela história é que eles eram um povo rico materialmente. Por que eles eram ricos? Porque eles eram cidades portuárias. O comércio que havia naquele território tornava-os eles fortalecidos financeiramente, materialmente dizendo. Que povo era esse? Mas eles, apesar de eles serem um povo que eram ricos materialmente, prósperos, eles eram aqueles tipo de pessoas que eles podem ter as joias mais brilhosas, pastor Vilmar, mas eles ainda assim, eles andam na escuridão. Eles podem ter a cama mais linda, o travesseiro mais macio, mas ainda assim a paz não está com ele na sua noite de sono. Eles eram pessoas que podemos dizer que, apesar de eles terem recursos para comerem dos melhores manjares, ainda assim havia dentro deles algo que não os saciava. E por que nós vamos entender que eles eram assim? Porque a história vai dizer que eles eram um povo politeísta, adoravam a vários deuses. O salmista vai dizer no Salmo 135, verso de número 15, que os ídolos dos gentios são prata, são ouro, são obra das mãos dos homens. Tem boca, não fala, tem ouvido, mas não ouve, tem olhos, mas não vê, tem mão, mas não apalpa. E por que eles estão assim então? Porque dentre os deuses que eles adoram, não está o Deus verdadeiro, que deve ser adorado e deve ser exaltado. Não está sendo invocado o nome daquele Deus que ele determina dizendo, não há outro Deus além de mim. E é por isso que eles estavam nessas circunstâncias, porque ser rico não é problema nenhum. Crente não precisa ser pobre. Muitos dizem que diferenciam pobreza de humildade, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você pode ser rico, você pode vestir as melhores roupas, você pode desfrutar dos benefícios desta terra. Mas o que vai fazer a diferença na sua vida é se na sua vida o Deus verdadeiro, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, ele é invocado na sua vida. Que povo era esse? Era um povo que vivia na escuridão. Era um povo que o texto aqui vai relatar de uma mulher que está sofrendo na sua casa com uma filha que está perturbada por espíritos malignos. E não é um caso isolado. Não é apenas uma pessoa, irmã Eliette, uma família que está sofrendo disso. Isso é uma representação de todas aquelas famílias que não têm na sua casa a invocação do nome do Deus verdadeiro. Diz o salmista no Salmo 133, se eu não me engano, que bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. É importante numa casa, é importante numa família, é importante na vida de qualquer ser humano que o nome do Senhor seja invocado, tal qual numa nação. Esse dia eu estava olhando um videozinho,
Aí um cidadão que talvez vai ser candidato à presidência, começou a defender umas coisas lá, dizer que está na hora de legalizar o aborto, uma discussão muito séria, irmãos, uma coisa que não se... Aí você fica pensando, como que uma pessoa que defende isso, algo que é oposto ao que o Criador e o Deus verdadeiro pensa a respeito da vida, o que vai ser quando uma pessoa dessas assumir o governo? Será que ele vai invocar o nome do Senhor? É óbvio que não. Jesus vai entrar num território em que a esperança já não existia mais, porque às vezes os recursos podem se ter, mas não quer dizer que há esperança. Quantas pessoas que se perderam por doenças, por acidentes, tragédias, tendo todos os recursos, não havia esperança para elas. Jesus vai adentrar nesse território, um território em que o adversário está operando. O que há de problema quando o nome do Senhor não é invocado numa nação, numa cidade, num estado, na vida de alguém? O adversário das nossas almas, que é uma realidade, Satanás, ele encontra legalidade para operar, ele encontra espaço para ele agir, e era assim que estava naquele território, não era exclusividade desta mulher cananeia. Jesus certa vez falou numa parábola em Mateus capítulo 12, 43, 44 e 45, sobre a casa vazia. O que significa aquela casa vazia? Significa que Deus não está lá. E ele disse na sua parábola, dizendo que quando o espírito maligno sai daquela vida, vai por outros lugares, ele decide voltar e encontra a casa vazia, não encontra o Espírito Santo operando lá, não encontra a palavra de Deus sendo primazia na vida dele, não encontra Deus entronizado na vida dele. Então o adversário diz que pega e traz com ele mais 7, piores do que ele, porque ele encontrou espaço para operar. O adversário naquele território estava encontrando espaço, estava encontrando legalidade, mas a Bíblia Sagrada diz: e Jesus partiu para as partes de Tiro e de Sidom. Quando aquele povo que estava em trevas, Jesus entrou lá, eles puderam ter a luz na vida deles. Quando eles viram Jesus lá, onde havia falta de esperança, renasceu uma esperança. Porque é isso que Jesus traz na vida das pessoas. Não importa a escuridão em que ela está, não importa a escuridão que os homens se encontram, não importa o caos que é a vida dele, se ele tem um encontro com Jesus, há esperança, há saída, há uma perspectiva de um novo tempo. E Deus me traz aqui nesta noite para te dizer: não importa como você chegou aqui, o que importa é que onde o inimigo tem agido, aonde o inimigo tem operado, a mão do Senhor Jesus vai invadir aí, vai te arrancar daí e vai te dar saída. O adversário massacrava as pessoas lá. Aí os teólogos de plantão vão dizer: mas irmão, Jesus saiu para fazer um retiro espiritual. É verdade, Jesus estava se retirando dos conflitos. Alguém vai dizer: mas pregador, na verdade Jesus Marcos relata que ele nem queria ser visto. E é verdade, mas Jesus não negava quem ele era, onde ele estava. Aleluia. Aleluia. E é esta a função de nós como igreja, porque Paulo vai dizer na carta aos Coríntios: vós sois o corpo de Cristo. E se nós somos corpo de Cristo, nós não podemos negar a natureza de quem nós temos, a presença de quem nós carregamos, a luz de quem nós temos na nossa vida. Hoje nós estudamos na escola dominical: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Eu e você não podemos negar, nós somos a natureza de Deus aqui nesta terra. Jesus não negou quem ele era, a igreja não vai negar quem ela é.
Apesar de nós não queremos ir para o facão, nós não vamos ficar calados, nós vamos nos posicionar. E você sabe como se posicionar. Aleluia. Glória, glória a Jesus. Nós vamos lutar pelas famílias. Nós vamos lutar pelas crianças. Nós vamos lutar pelos filhos. Nós vamos lutar pelo casamento. Nós vamos lutar pela nossa liberdade de levantar a nossa voz e adorar aquele que é digno de toda a adoração. Nós vamos nos posicionar. Não vamos negar quem nós somos. Amém? O comentarista Wiersbe vai dizer que todo relato histórico na Bíblia é como janela para verdades espirituais. E eu quero compartilhar algumas verdades espirituais aqui deste texto. E a primeira verdade que eu aprendo é, primeiro, Jesus invadiu o território do inimigo. E nós, como igreja, nós não vamos nos acovardar, mas nós vamos nos posicionar. Segundo lugar, nós aprendemos que Jesus não era de costume ele sair do território de Israel. Pouquíssimas vezes você vai encontrar Jesus pela Gadara, Decápolis, mas era muito difícil. Jesus veio para desenvolver o seu ministério entre os judeus. Jesus agora está lá. Marcos vai dizer que esta mulher ouviu falar de Jesus. E aqui no texto a Bíblia vai dizer que esta mulher, uma mulher cananeia, ela começou a clamar pelo Senhor. Ela veio até onde Jesus estava. Sabe o que eu aprendo aqui? Eu aprendo que ela aproveitou a oportunidade. Quantos de nós podemos olhar para trás na nossa trajetória de vida e podemos esboçar um sorriso e dizer: aproveitei aquela oportunidade, né? Quantos de nós aqui podemos também olhar para trás e dizer: fui cabeçudo, como diz o pastor João Maria, fui cabeçudo, perdi a oportunidade. Todos nós passamos e temos oportunidades na nossa vida. Hoje nós temos um problema, e que está no meio dos crentes, irmãos, e que não pode haver. O que tem que haver é discernimento verdadeiro, porque muitas vezes nós esboçamos nos consolamos com algumas coisas. Quando uma oportunidade não deu certo, a gente diz: não era de Deus. Uma vez eu ouvi uma história de um irmão que foi contratado para trabalhar, e o irmão era irmão da igreja, e aí ele queria muito estar no culto, nos dias de culto. Crente gosta de estar em culto, né, irmãos? E ele estava tudo fechado, o horário bateu, salário bateu, tudo estava certo. O irmão saiu quase renovado, mas quando ele estava saindo, o contratante disse para ele: só me diz uma coisa, o senhor sabe mexer com computador? E ele disse: bah, irmão, eu não sei. Ele disse: pois é, mas essa vaga disponível aqui é só para quem sabe trabalhar com computador. Perdeu a oportunidade de uma vaga de emprego maravilhosa, porque não estava preparado para ela. Então, como igreja de Jesus, como cidadãos que nós somos, como exemplo que nós temos que ser, nós temos que estar, irmãos, sempre preparado para as oportunidades que surgem na nossa vida. Tanto seja de emprego, tanto no ministério da igreja, esteja sempre preparado para as oportunidades que surgirem para você. Esta mulher, ela aproveitou a oportunidade, ela disse: Jesus nunca mais talvez vai botar os pés aqui, eu vou ao encontro dele. E a Bíblia nos conclama, eu quero destacar duas oportunidades que a Bíblia nos conclama a que nós devemos aproveitar. O apóstolo Paulo, fazendo menção de Isaías 56, versículo 6, ele diz o seguinte, no capítulo 6, versículo 2 da sua segunda carta aos Coríntios: eis aqui o dia aceitável, eis aqui o dia da salvação. Ou seja, a humanidade, todos nós somos conclamados a aproveitar a oportunidade da salvação. A salvação, ela não é algo que você coloca na agenda e diz: em 2023 eu cuido dela.
A salvação é uma oportunidade que nós temos, e ela é hoje, que todo ser humano precisa observar e atentar para ela. Não podemos negociar com a nossa salvação. Ou nós estamos salvos, ou nós não estamos salvos. Estando salvos, quando a trombeta tocar e Jesus vier buscar a sua igreja, nós subiremos com Ele. Mas ai daqueles de quem não estiverem com a salvação segura. Um tempo de dificuldade, de tormento, de desespero. Portanto, nesta noite o Senhor me traz aqui para dizer, assim como essa mulher aproveitou a oportunidade e foi ao encontro de Jesus, você nesta noite não perca a oportunidade de se aproximar de Jesus e dizer: Senhor, eu quero que o Senhor seja o Salvador da minha alma. Não pense em deixar para amanhã, porque amanhã não pertence a nós. Segunda coisa que a Bíblia nos manda a nós, que eu quero destacar que a Bíblia nos manda aproveitar a oportunidade, é Efésios capítulo 5, versículo 18, quando a Bíblia diz: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Nós ficamos olhando para o passado, irmãos, demais. A gente cansa de olhar o passado. Passei um final de semana agora aí, ouvindo história de passado. Mas nós temos isso para hoje. Isso está disponível para nós hoje, nós sermos cheios do Espírito Santo hoje. Sermos usados por Deus nos dons espirituais hoje. Vermos cura, batismo no Espírito Santo hoje. Não é uma realidade do passado, e também não é só para o futuro, onde a plenitude desse Espírito vai ser derramado. É para nós vivermos hoje uma vida de enchimento do poder do Espírito Santo. Vamos aproveitar a oportunidade que temos. Vem para a oração, vem para a escola dominical, vem para o culto de ensino, vem para a igreja com o coração aberto e dizendo: Senhor, eu quero ser cheio do Teu Espírito Santo, eu quero ser cheio da Tua unção, eu quero brilhar a Tua presença na minha vida. Aproveite a oportunidade de se encher do Espírito Santo. Por que não? Pergunte para você, por que não? Por que não ser cheio? Porque não é a hora de ser cheio. A hora não é depois, a hora é agora. Eu me enchi agora, ok, e amanhã eu me encho de novo. É um ato constante, contínuo de enchimento. E não é para obreiros, não é para quem coopera no coral, é para toda a igreja, para o corpo de Cristo. Não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. É promessa para nós. É promessa para nós, irmão Daniel. É para os filhos, para todos a quantos o Senhor chamar. Existe essa promessa de você ser cheio do Espírito Santo. Pergunta é: o que falta? O que precisa? Primeira verdade, Jesus invade o território inimigo. Segunda verdade, ela aproveitou a oportunidade. E a terceira verdade está no versículo de número 23, quando a Bíblia diz que Jesus não lhe respondeu palavra. E a Bíblia, ela parece que malvada, vou usar essa expressão, que ela dá um ponto final ali. Mas ele não lhe respondeu palavra, ponto. Parece que tudo havia acabado, mas era só uma etapa. As irmãs do círculo de oração sabem muito bem o que é o silêncio de Deus, de orações que você ora e que não são respondidas. Somos testemunhas, e se estamos aqui é de que há orações que são respondidas. Deus é um Deus que ouve e que responde. Mas quantos de nós podemos afirmar e dizer: há um silêncio de Deus a respeito disso na minha vida? E o que é interessante sobre o silêncio é que o silêncio ele revela
muitas coisas sobre nós mesmos. O silêncio, ele é revelador. Quando essa mulher, Jesus não lhe dirigiu palavra, ela gritando, clamando, Jesus não lhe dirigiu palavra, ela poderia revelar quem ela era. Ela poderia dizer, quer saber? Eu dou um jeito com aquela guria lá em casa. Pois eu dou um jeito. De repente ela não queria tanto aquele milagre. De repente ela poderia esboçar as suas reações dizendo, falaram coisas dele que na verdade não é. Ela poderia se manifestar, porque o silêncio revela, faz saltar para fora. Se o Senhor, no seu ciclo de amizades, deixar de conversar, manter silêncio com algumas pessoas, é um baita teste. Porque daí as pessoas vão começar a dizer assim, ou vão começar a dizer assim, fulano, o pastor não está falando mais comigo, mudou, está vaidoso. Ou outros vão começar a falar mal. Outros vão chegar no Senhor e dizer, pastor, por que o Senhor não está falando mais comigo? Porque esses são os verdadeiros. O silêncio revela. E o silêncio, ele faz parte de um preparo, de uma etapa, de algo que muitas vezes Deus está querendo fazer na nossa vida. Quantos de nós que estamos aqui, já passamos pelo silêncio de Deus? Quantas? É que você não tinha nem graça de querer vir na igreja. Quantas? Que você não queria nem ouvir falar da igreja, falar em coral nem pensar, falar em cooperar jamais. Você sofrendo aquele silêncio. Todos nós que estamos aqui, se temos uma vida com Deus, em algum momento passamos por isso. O silêncio, ele revela. Revelou que essa mulher, ela não era uma mulher que desanimava por pouca coisa. Ela persistiu na insistência daquilo que ela queria para sua casa. O silêncio muitas vezes revelou em nós falhas, que nós na verdade não éramos tão perseverantes. O silêncio muitas vezes revelou em nós que nós éramos de pouca fé. Mas muitos, o silêncio revelou que o que Deus tinha para fazer na vida dela valeria a pena. A Bíblia diz que ela enfrentou o silêncio, e o silêncio, ele é revelador, e ele nos prepara para um nível superior, porque o versículo de número 25 vai para a quarta verdade que eu quero lhe compartilhar, que ela chegou aos pés de Jesus, ela chegou a Jesus e adorou dizendo, socorre-me. Ela estava clamando de longe, Jesus em silêncio, mas ela conseguiu avançar, ela não parou, e ela conseguiu chegar na presença de Jesus. E o texto, ele é categórico, em qualquer versão que você pesquisar, que eu pesquisei, está, ela adorou ao Senhor. Aleluia. Nós temos vários conceitos de adoração, e a ideia não é ministrar sobre isso, mas a gente tem alguns costumes litúrgicos, que fique de pé, vamos adorar. São manifestações de adoração, mas a adoração, ela não se resume a isso. Mas o que me chama a atenção, a adoração dessa mulher, é que ela adorou, ou seja, ela reconheceu a divindade de Jesus, reconheceu o senhorio de Jesus, só que a adoração dela foi manifesta através da frase, socorre-me. Que adoração é essa que pede socorro? Quantos de vocês, eu já participei, acho que aqui não, mas em outro lugar já participei de culto, que a gente chegava no culto, com as nossas lutas, com nossos problemas, apesar de jovem, tinha, hora como não tem. E aí, o dirigente do culto dizia, hoje irmãos, nós não vamos pedir nada, nós só vamos agradecer. Mas fala por ti, não fala por mim, ora, eu estou precisando de socorro. A adoração, ela abrange a isso também, a nós nos colocarmos na dependência do Senhor. Deus é louvado quando nós dizemos para Ele, Senhor, socorre-me.
Deus é louvado, Deus é adorado quando nós dizemos para Ele: Senhor, eu não consigo. Senhor, eu não posso. Quando nós dizemos para Ele: Senhor, o Senhor é a última saída da minha vida, Deus está sendo adorado ali, porque você está dizendo a Deus, você está entregando a Ele o que lhe é direito. Quem sabe alguma pessoa chegou aqui nesta noite e você nem sabe do que é liturgia de culto, você não sabe de nada dessas coisas, mas quem sabe a tua adoração é a mais verdadeira que Jesus vai encontrar aqui. Aleluia. Porque às vezes nós que somos há mais tempo na igreja, irmão, que usamos terninho e gravata, às vezes estamos nos cultos, até levantamos a mão, até damos glória a Deus, mas está pensando no que vai fazer na semana seguinte. Nas expressões de adoração que nós fazemos, estamos adorando, mas quando Deus olha para dentro de nós, Ele não está vendo a nossa verdadeira adoração. Porque às vezes nós estamos aqui com o pensamento longe, às vezes ao invés de entregar um problema para Deus, nós estamos ali tentando formas e meios de resolvê-los. Por isso que eu digo que talvez você que nos visita nesta noite não conhece Bíblia, não tem conhecimentos extraordinários e profundos sobre o que nós fazemos aqui, mas de repente o Senhor está encontrando na tua vida uma verdadeira adoração, porque você chegou aqui nesta noite dizendo: Senhor, o Senhor é a última escolha que eu tenho, o Senhor é a última saída, o Senhor é o último respiro da minha alma. Deus está querendo receber esse tipo de adoração. Ele quer ver uma igreja que volte a depender mais dEle. Uma igreja que se esvazie de si. Homens e mulheres que digam: eu não sou nada, mas Tu é tudo na minha vida. Eu não tenho, mas Tu tens. Eu não posso, mas Tu pode. A minha casa, eu não tenho conseguido soluções lá, mas o Senhor vai ser Senhor na minha casa. No meu casamento tenho dificuldades, não estou conseguindo, mas o Senhor vai ter a solução para mim. Se você colocar na dependência de Deus, a adoração será recebida. Quem sabe o que você tem para apresentar aqui nesta noite, a única coisa é: socorre-me, socorre-me. E isso é a adoração mais teológica que nós podemos encontrar aqui hoje. Quando você dizer para Deus: Deus, eu preciso de Ti. Quando você disser: Deus, lá na minha casa as coisas não vão bem, eu preciso de Ti, o Senhor estará sendo adorado na sua vida. Essa mulher impressionou Jesus de um jeito, irmãos, que o final é Jesus dizer para ela: mulher, grande é a tua fé. Ela conquistou o que ela precisava. Fique de pé. Posso orar, pastor? Fazer o convite? Tem tecladista aí, vamos cantar. Deus maravilhoso, aleluia. O versículo de número 26, quando ela chegou e adorou Jesus, o versículo de número 26 vai dizer que Jesus diz para ela: olha, não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Jesus conhecia um costume que não era judeu ali, pelo que eu estudei. Era um costume do povo, porque o judeu não gosta de cachorro, irmão. O cachorro não era o bichinho de estimação deles, mas daquele povo era. Inclusive, existem cerâmicas que foram, como é que chama? Esculpidas, e que retratam como era uma refeição desse povo. Está lá o chefe da família, com a esposa, com um servo, numa mesa, e lá tem um cachorrinho que está aparentemente buscando as migalhas que caem da mesa. Jesus vai falar numa linguagem que aquela mulher entendia, e Jesus diz: mulher,
Você não pode, antes da hora, alimentar os cães com aquilo que é dos filhos, que deve estar posto na mesa. Você não pode inverter as coisas. Jesus estava dizendo: eu vim para os judeus, eu preciso tratar com eles. Ainda não é o teu tempo, ainda não é a tua hora. Jesus não disse que não haveria hora para ela, Jesus disse que ainda não era. Porque Jesus disse que não é bom deitá-lo aos cachorrinhos, os pães dos filhos. Mas a mulher, com uma fé extraordinária, ela olha para Jesus e ela diz, concordando com Jesus, ela diz: sim, Senhor, mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Jesus tinha dito para ela que o tempo dela seria no futuro, não era ainda. E ela disse: Senhor, mas a minha necessidade hoje não pode aguardar mais. E é como se a fé dela fosse lançada uma corda lá no futuro. E lá no futuro estava a solução para ela. Lá no futuro estava o socorro que ela precisava. E que Jesus poderia alcançar ela só depois da sua morte e ressurreição, em que a graça alcançaria a todos os homens, como diz em Lucas capítulo 10, versículo 45. Quando essa mulher, ela diz para Jesus isso, é como se ela lançasse essa corda que representa a sua fé, lá no futuro, onde está o favor para a sua vida, aonde está a libertação, aonde está a esperança, aonde está a paz que há muito tempo ela não vive dentro da sua casa. E ela começa com a sua fé, ela começa a puxar de lá. E ela começa a dizer: eu não posso esperar mais, Senhor. E ela começa a puxar. E ela começa a trazer, ao ponto de Jesus dizer: vai, mulher, e seja feito como tu quer. A fé desta mulher trouxe o futuro para o dia de hoje. A fé dela arrastou o que era somente para o futuro, para o dia de hoje. E eu quero dizer a você nesta noite que a tua fé pode transformar o teu futuro. A tua fé nesta noite pode trazer coisas, pode alterar planos, pode alterar propósitos de Deus na tua vida. Vai depender da sua fé nesta noite. Poderoso, eu convido alguém que queira passar na frente, entregar a sua adoração, digno de louvor, do seu jeito. Passe à frente em nome de Jesus. Quem sabe a tua adoração nesta noite seja um socorre-me, Jesus. Quem sabe a tua adoração nesta noite seja um Senhor, estenda a sua mão hoje. Ela não estava negociando com Jesus, ela estava dizendo: Senhor, é hoje, é hoje. Eu entendo a tua soberania, Senhor. Ela disse sim, Senhor, porque ela reconhece que Jesus é soberano, faz o que quer, quando quer. Mas ela disse: Senhor, eu preciso de hoje, eu preciso para agora. Eu preciso voltar na minha casa e eu preciso ver mudanças lá. E você vai voltar para sua casa hoje e vai receber de Deus uma promessa aqui hoje, que você vai começar a ver mudanças na sua casa. Passe à frente, você que queira uma oração em nome de Jesus. Eu venho com uma palavra do céu para passado. Alex traz uma palavra, eu disse: eu tenho palavra de Deus. Eu não falei de mim nesta noite, eu falei de Deus para a sua vida. Corra aqui na frente em nome de Jesus. Teu futuro hoje, teu futuro hoje vai ser mudado. Os obreiros, por favor, em nome de Jesus, use a autoridade que o Espírito Santo te deu. Desça impondo as mãos ali, desça para ungir com óleo, desça para orar. Você
Você que ainda está no seu banco, eu sei que o Senhor falou com mais pessoas aqui. É a tua oportunidade hoje. É a tua oportunidade hoje. Não volte para casa sem dizer: Senhor, eu entrego a minha vida ao Senhor. Não volte para sua casa sem dizer: Senhor, socorre a minha casa. Não volte sem um ato de fé dizer para Deus: Deus, o Senhor é a última escolha, a última saída, o último suspiro da minha casa, da minha família. Venha na frente. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Aleluia. Vem, tem mais pessoas, pastor. Vem. O Senhor está aqui para ouvir a tua oração. Vem orar. Vem. Basta saber o que Deus irá fazer. Hoje Deus começa um tempo novo. Sabe por quê? Porque o Senhor entrou aqui. O Senhor entra nesta tua causa. O Senhor entra na tua vida hoje. Não importa o que foi até hoje. Ele entra para fazer coisas novas. Socorre-me, porque aquele que te ouve tem poder para te socorrer.